à la favela de la Rocinha, la plus grande favela du Brésil, avec environ 100 000 habitants et autour de 30 000 logements. Alors, un des objectifs les plus difficiles du projet pilote d'amélioration de l'habitat, c'est d'atteindre ce genre d'endroit, très difficile d'accès, car la favela de la Rocinha est très verticalisée. Donc, ce sont des endroits où il y a peu de lumière naturelle, peu de ventilation. Et l'objectif de ces interventions physiques dans l'habitat, c'est d'augmenter la sécurité de l'habitat, la salubrité de l'habitat, c'est-à-dire tout ce qui touche à la santé, et ainsi de suite. Le confort, bien évidemment, et la valorisation de l'habitation, car l'habitation, pour les familles les plus pauvres, sont leurs plus grands biens. Alors, nous avons choisi cet emplacement pour faire la première édition de ce cours destiné aux femmes de la Rocinha, car c'est un point de référence, c'est un lieu accueillant où les gens se sentent en confiance. Et à la fin de ce cours, ou plutôt tout au long de ce cours, les femmes vont améliorer l'espace de l'ONG. Donc elles vont recouvrir les murs, elles vont les peindre, elles vont appliquer la céramique au sol et ainsi de suite. Eu já trabalhei com doméstica, balconista, assim, e não, por que não pedreiro? Achei ótima a oportunidade para a mulherada na construção civil, porque o mercado é muito machista, mas agora finalmente abriram as portas para elas, que elas estão merecendo. Lá você vai fazer curso de pedreiro, tu vai aguentar pegar areia, tu não vai conseguir montar uma casa. Eu falei, não tô lá para montar uma casa, tô lá para fazer o acabamento. Esse curso chegou assim, no momento assim dos 70 anos, é quando a gente precisa estar naquele movimento. E além disso eu vou continuar minhas paredes em casa. Você quer ver a planta da minha casa? Tá tudo aqui escrito para não esquecer detalhe nenhum do que eu vou fazer. E essa aqui é planta. Às 13h30 da manhã eu me sentei e comecei a fazer. Tanto ensinar a mim quanto eu ensinar os meus vizinhos, que graças a Deus eu tenho bastante e tenho um bom conhecimento onde eu moro. Então, dou uma ideia do que eu aprendi para eles e eles também fazem a mesma coisa na casa deles. Estou feliz, estou com novas energias, estou preparado para viver mais 70 anos. Tá muito bom!